Olá! Agora vamos falar sobre a membrana celular e o transporte de água e solutos. A membrana celular, ou membrana plasmática, reveste externamente cada célula do corpo e é constituída quase inteiramente em uma bicamada lipídica, contendo também grande número de moléculas de proteínas incrustadas nos lipídios. Possui funções estruturais, de proteção, de controle da permeabilidade e seletividade. É através da sua composição bioquímica e a seletividade que a membrana plasmática controla a entrada e saída de substâncias nas células, processos esses denominados transportes celulares. Esses transportes podem ocorrer tanto diretamente, através da bicamada lipídica, como por meio de proteínas carreadoras, e pode acontecer por difusão, também chamado de transporte passivo, ou por transporte ativo, sendo que ambos os transportes são determinados pelo gradiente de concentração. Tal gradiente trata-se de um fluxo ou direção do transporte. Difusão ou transporte passivo. Os transportes passivos ocorrem a favor do gradiente de concentração, ou seja, de uma região de maior concentração para outra de menor concentração. Portanto, não gastam energia, ATP, adenosina trifosfato, para a realização desse processo. Esse transporte pode ser classificado em difusão simples, difusão facilitada e osmose. Na difusão simples, o movimento cinético das moléculas ou dos íons ocorre através de abertura na membrana ou através dos espaços intermoleculares, sem que ocorra qualquer interação com as proteínas carreadoras da membrana. Entretanto, apenas algumas substâncias podem ser transportadas por difusão simples. Tais substâncias devem possuir características específicas, como serem lipossolúveis, possuir baixo peso molecular e apresentar alto grau de ionização. Um exemplo são as trocas gasosas realizadas pela circulação pulmonar. E quando a difusão for líquida, ela vai depender da permeabilidade da membrana. Se uma substância permear a membrana, ocorre a difusão. Se a membrana for impermeável à substância, não ocorre a difusão, mesmo havendo gradiente de concentração. Já a difusão facilitada requer a interação com uma proteína carreadora. Essa proteína ajuda a passagem das moléculas ou dos íons através da membrana por meio de ligação química com eles. As substâncias que apresentam características como ser hidrossolúvel possuem alto peso molecular e baixo grau de ionização. Podem ser transportadas em caráter passivo por difusão facilitada. Entretanto, essas substâncias devem possuir obrigatoriamente uma alta afinidade pelas proteínas carreadoras, pois essas proteínas são bastante seletivas. E a osmose, difusão efetiva da água, consiste na passagem do solvente, água pura, pela membrana semipermeável. Nela, a passagem da água ocorre da solução mais diluída, menos concentrada, para mais concentrada. Portanto, a osmose ocorre sempre que existe uma diferença de concentração entre o meio externo e o interno da célula. E o deslocamento da água de um meio para outro ocorre nas células com o auxílio de proteínas transportadoras na membrana, as aquaporinas. Essa reação é realizada até que a pressão osmótica, que é a quantidade de pressão necessária para interromper a osmose, fique estabilizada. Portanto, o processo de osmose tem como finalidade igualar as concentrações das soluções, até que se atinja o equilíbrio. Para isso, existem 3 tipos de solução. Solução hipertônica, apresenta maior pressão osmótica e concentração de soluto. Solução hipotônica, apresenta menor pressão osmótica e concentração de soluto. Solução isotônica, a concentração de soluto e a pressão osmótica são iguais, atingindo assim o equilíbrio. Temos também o transporte por canais, que geralmente não é destacado entre os principais tipos de transportes passivos, mas é necessário apresentar. Nesse transporte, os canais iônicos constituem um mecanismo de transporte passivo, que pode ser classificado de acordo com sua especificidade, ou seja, de acordo com o tipo de íon que eles permitem passar, ou dependendo da maneira pela qual eles abrem ou fecham. O principal tipo de transporte por canais aplica-se aos canais de cálcio. Alguns fatores podem afetar a velocidade e intensidade da difusão. Na velocidade pode ser a diferença de concentração, cargas elétricas e diferença de pressão. E na intensidade são
Diferença de concentração das substâncias. Quanto maior a concentração, maior a intensidade de difusão, maior o número de choques. E a intensidade real de difusão leva em consideração a concentração do lado interno e externo da membrana, na busca da igualdade. Transporte ativo. Os transportes ativos ocorrem contra o gradiente de concentração, logo, gastam energia. Bomba de sódio e potássio. Proteína cuja atividade enzimática utiliza energia proveniente da degradação do ATP em ADP e fosfato inorgânico, para transportar íons de potássio e sódio contra seus respectivos gradientes de concentração. Promove a saída de 3 moléculas de sódio e a entrada de 2 moléculas de potássio. A bomba de sódio e potássio é responsável por atividades corporais como regulação hídrica, contração muscular, transmissão de impulsos, entre outros. Fagocitose. É um transporte ativo que se caracteriza pelo englobamento de partículas sólidas. Esse processo ocorre quando as células de defesa, macrófagos e neutrófilos, combatem micro-organismos. Seu processo ocorre em 2 etapas: a endocitose, entrada de partículas dentro da célula, e exocitose, saída de partículas da célula. Pinocitose ocorre de forma semelhante à fagocitose. No entanto, realiza também o englobamento de partículas líquidas. Muito obrigada por assistir!